Mas e afinal, os filósofos católicos copiaram os gregos ou não? Bom, pessoal, eu sei que essa brincadeira, né, surge bastante na internet. Dia desses eu vi um meme lá do Mr. Bean copiando uma prova e dizia que era Tomás olhando para Aristóteles, né? Mas também já vi alguns professores fazendo uma afirmação um pouco simplista, né, de que os filósofos cristãos teriam pegado essa filosofia dos gregos e apenas transformado a bel prazer para fundamentar o cristianismo. Bom, seja em tom de brincadeira ou não, mas quando a gente vai falar disso aqui agora no plano filosófico mesmo, temos que tomar cuidado sempre com essas generalizações e com afirmações um tanto quanto simples demais, né? Porque em um primeiro momento, nós precisamos entender que na filosofia, como já disse algumas vezes, há uma conversação dos problemas filosóficos, certo? Então um filósofo, quando ele vai começar a escrever a sua obra, e sobretudo na Antiguidade e na Idade Média era assim, mas mesmo os modernos, os contemporâneos também seguiam em alguma medida essa regra, né? Você olha para trás, você olha para o que foi produzido antes de você chegar, vamos dizer assim, e se você quiser refutar aquelas ideias, bom, então você trabalhe para refutá-las, mas você não pode construir uma filosofia absolutamente do zero, né, ignorando tudo aquilo que foi dito antes de você começar a produzir o seu pensamento. Então o que acontece? É claro que em Agostinho e em Tomás de Aquino, cito aqui os dois porque são comumente os dois citados, né, em relação aos gregos, especialmente Platão no caso de Agostinho e Aristóteles no caso de Tomás de Aquino. É claro que os dois, embora também, este é um outro detalhe, né, escreveram em períodos muito distintos. Então Agostinho está situado ali no século IV e Tomás de Aquino está no século XIII. Ambos beberam sim de autores relevantes, mas isso é antes uma humildade intelectual, certo? Vamos ficar aqui com o exemplo de Tomás de Aquino. Se você lê a Suma Teológica ou qualquer outra obra de Tomás de Aquino, frequentemente ele vai citar Aristóteles, né, o qual ele chama inclusive de o filósofo, utilizando de tudo aquilo que Aristóteles descobriu e avançou no campo da metafísica, da ética e tudo mais. Só que uma análise atenta do texto vai mostrar que Tomás revisita muitos conceitos, reforma alguns, refina filosoficamente muitas dessas percepções que Aristóteles tinha em sua obra. Então seria assim, claro que em uma brincadeira a gente pode dizer esse tipo de coisa, né? Mas se formos levar a filosofia a sério mesmo, jamais poderíamos dizer que tanto Santo Agostinho quanto São Tomás de Aquino copiaram aí a filosofia dos gregos ou dos neoplatônicos, seja lá de quem for. E assim sucessivamente, tá? Embora esse vídeo aqui eu tenha trazido esse tema porque foi o que me surgiu aí durante essa semana e eu achei engraçado. Isso pode acontecer, por exemplo, na modernidade, né? E nos filósofos contemporâneos, por que não? De olhar que aquele autor parte de uma filosofia que o antecedeu e desenvolve a partir dali o seu pensamento, não quer dizer que ele então copiou a filosofia, né? A filosofia ela não tem dono, a verdade não tem dono. Então se eu analiso a realidade, comparo com uma teoria e isso de fato se adequa, não há motivo, claro, partindo de uma honestidade intelectual, não teria por que eu rejeitar essa filosofia. Eu posso não gostar do autor, eu posso discordar da forma como ele fez aquilo, tá? Mas eu não tenho por que rejeitar uma filosofia que está correta. Então acho que é esse o ponto que nós devemos sempre compreender, ok? E sempre entendendo que os filósofos, sobretudo os bons filósofos, os grandes filósofos, quase sempre estudaram os autores antigos, estudaram tudo aquilo que os antecedeu na tradição filosófica para então fazer a sua filosofia, tá? Quando um filósofo busca refutar a ideia de outro, ele não está necessariamente destruindo a filosofia desse outro pensador, mas está, a partir dela, criando um pensamento novo, tá? Então, esse é um outro ponto que a gente não pode normalizar, né, nessas análises filosóficas de que, não, fulano foi refutado por ciclano, então aquela filosofia não interessa mais. Isso é absolutamente assim uma bobagem, né? Porque você sempre está aí, como vários pensadores diziam,
sob os ombros de gigantes, né? Então, se você consegue enxergar além de um problema filosófico, é porque alguém já pensou aquilo, ainda que de forma equivocada, ainda que você possa reformular essas ideias, né? Refinar conceitos, naturezas do pensamento, enfim. Então esse vídeo foi só para fazer essa provocação aí, trazer essa questão que vem geralmente em forma de piada, mas que por ter visto alguns professores e outras pessoas vão comentando isso e às vezes até gera uma discussão acalorada ali nos comentários, mas eu trouxe essa pequena contribuição, tá? Analisem sempre de uma forma honesta e na dúvida recorram ao texto, tá? Então, se eu quero descobrir se de fato um filósofo imitou o outro, bom, a regra é que eu olhe a obra do primeiro, confronte com a obra do segundo e veja se isso de fato tem algum fundamento. Na maioria das vezes, adianto aqui para vocês que não tem, tá? Não vejo sequer motivos para que grandes filósofos copiassem outras filosofias. Então fiquem atentos nos estudos, fujam aí dessas polêmicas de internet, não acreditem em tudo que você vem circulando por aí, voltem aos textos, estudem os autores clássicos e assim a gente vai mantendo sempre o nosso pensamento de acordo com uma boa filosofia, de acordo com a filosofia nos termos exatos em que ela se apresenta para nós, tá bom? Um grande abraço.